Muito bem, aqui nós vamos para a terceira etapa e última da nossa aula sobre fundamentos, métodos e práticas no ensino de ciências, ressaltando inicialmente que se trata do estudo das ciências naturais, voltada sobremaneira para o ensino infantil e a educação fundamental. Sem perder de vista a nossa formação, e nesse sentido, o ensino de ciências ele se resume como uma tentativa científica de gerar alcance da compreensão aos alunos. As ciências naturais, fundamentalmente, elas têm que permitir a investigação, a comunicação, 2, e ao debate de fatos e ideias. Ou seja, o que mais interessa no estudo das ciências como metodologia de ensino para crianças do ensino infantil e ensino fundamental é aguçar a curiosidade delas para a investigação, bem como para a comunicação destas, aquilo que elas expressam como conhecimento, face aos assuntos abordados, e debater as situações, os fatos e as ideias inerentes às ciências naturais nas suas diversidades de conteúdo. Como objetivo do ensino de ciência, vamos focar nas ciências naturais. Não nos interessa nesse exato momento as ciências exatas, as ciências biológicas, embora as ciências biológicas estejam dentro das naturais. As ciências sociais também têm o seu elo de participação nas ciências naturais, mas vamos focar aqui nas ciências naturais. Dessa forma, numa perspectiva de desenvolver competências junto ao aluno, na sua compreensão de mundo e na sua atuação enquanto indivíduo e cidadão, em que ele utiliza esses conhecimentos de natureza científica e de forma tecnológica. Tecnológica, sobretudo pensando aqui na inovação, uma expressão que condiz a sinônimo de tecnologia, tecnologia do saber nesse caso. A capacidade de transformar eficientemente situações de outrora para agora de forma mais assertiva e melhor. Bem, assim, nós vamos tratar as ciências naturais divididas em blocos, sobretudo em 3 blocos. Seja o ambiente e as relações com os seres vivos. Segundo, o corpo humano e preservação da vida, bem como o terceiro, recursos tecnológicos. No tocante ao primeiro, vamos especificar um pouco mais aqui quanto aos seres vivos, destacando aqui os seres vivos enquanto componente dos ambientes. E aí nós vamos estudar relativo aos seres vivos, as suas características, hábitos, alimentação, reprodução, locomoção em relação ao ambiente em que vivem, levando em consideração, sobretudo, o seu ciclo vital de nascimento, crescimento, reprodução e morte. A imagem superior no canto direito retrata as abelhas, e aqui eu coloquei abaixo exemplo Sociedade das Abelhas, para justificar, a título de exemplo, que as abelhas estão organizadas em uma sociedade que nós denominamos a partir do adjetivo coletivo enxame ou colmeia, e nela tem 4 atores principais, sobretudo denominado a rainha, os zangões, as operárias e as guardiãs. Desta forma, cada uma com suas funções específicas dentro da colmeia, uma das sociedades mais organizadas por sinal no mundo animal, em que a rainha tem a função unicamente de reproduzir. Haja vista ela se alimentar de um alimento especial, que é a geleia real, e assim ela ter um abdômen mais avantajado. Portanto, não voa, não trabalha, só reproduz. As operárias, como o próprio nome já diz, é de construir e confeccionar o mel, buscar o pólen e confeccionar o mel. E as guardiãs, de guardarem, serem as soldadas de segurança da colmeia. Estão, sobretudo, à porta da colmeia. Os zangões, que são os machos, a única função deles na colmeia é de fecundar a rainha. Lembrando que as abelhas, de maneira geral, elas vivem 45 dias, haja vista quando abrimos uma colmeia,
temos abelhas de todos os tamanhos, de todas as fases da vida. E com 8 dias o zangão já está apto a fecundar a rainha. E uma vez que ele fecunda a rainha, ou seja, transa com a rainha, ele morre no ato. Então não tem nenhuma vantagem por aí. Bem, mais à frente vamos seguindo em exemplos que tipificam os seres vivos na sua alimentação, hábito, característica, reprodução, locomoção e sua relação com o ambiente em que vive. O professor Demo, numa obra de 2000, aqui eu trago uma fundamentação teórica para o assunto, ele diz que da importância do questionamento, da dúvida, de buscar os significados atribuídos às situações a partir do aguçamento das ideias e da curiosidade do aluno. Isso é verossímil e de suma importância para a formação dos nossos alunos desde tenra idade, da mais cedo idade escolar. Quanto aos recursos tecnológicos, é importante colocar que se trata, vamos desmistificar aqui quando falamos de recursos tecnológicos, enfoca as transformações da natureza para a utilização dos recursos naturais, ou seja, os alimentos que nós comemos, ou os outros animais, e que são transformados, são cozidos, alguns são naturais, outros são plantados, outros são geneticamente modificados. Também estuda os materiais e a energia, em produtos necessários à vida humana, aparelhos, máquinas, instrumentos e processos que possibilitam transformações e implicações sociais e o uso de tecnologias, consequências ambientais, dentre outras. Vejamos o caso da energia elétrica, enquanto uma fonte de energia barata e limpa, mais barata, embora mais caro, a energia eólica, e uma energia cara e suja, literalmente poluente, a energia nuclear, a partir do enriquecimento de urânio, bem como a energia a gás. Então, que são as termoelétricas. Desta forma, o desenvolvimento humano ocorreu em conexão com as tecnologias. Sem sombra de dúvida, o que nós utilizamos hoje ao nosso redor está exemplificadamente constituído de tecnologias que nós desenvolvemos ao longo da história do tempo. Portanto, as tecnologias, os recursos tecnológicos abordam os conceitos de matéria, energia, espaço, tempo, transformação e sistemas aplicados às tecnologias que intercedem as relações do ser humano com seu meio. Quanto às estratégias metodológicas para o ensino de ciências, importante aqui do ponto de vista metodológico, método, forma, o jeito de fazer, como se dará a aula, a investigação e a pesquisa em fontes diversas, levar à tona e sobremaneira colocar à disposição dos alunos fontes diversas de pesquisa, não focar apenas em uma, experimentação e aulas práticas, ou seja, os intercâmbios, visitas de estudo, diálogos, peças relacionadas e assim por diante, bem como o uso das tecnologias da informação e da comunicação para esse fim. Atividades lúdicas, ou seja, de brincadeiras, sobretudo jogos se destacam no ensino das ciências nos anos iniciais. Uma orientação importante é que o professor saber dirigir de forma ordenada as atividades de aprendizagem. Não há atividade de aprendizagem sem o ordenamento, a condução, o tutoramento de um adulto responsável. Bem, é nessa perspectiva que nós vamos estudar, além da zoologia, da botânica, da biologia propriamente dita, da física, química, geociência e astronomia como partes inerentes aqui das ciências naturais a que nos interessa. Bem, ainda é importante mencionar que até os anos 50, a tendência tradicional do ensino de ciência no Brasil era tecnicista ou tradicional. E depois dos anos 50, portanto, tecnicista até os anos 70, 20 anos, portanto. E hoje vivenciamos a tendência progressista. Destacar ainda que, quase finalmente, a formação dos conceitos científicos na idade escolar, por meio do estudioso Vygotsky, ele coloca numa publicação de 1991 essa relação da zona do ZDP, zona de desenvolvimento proximal, que se dá entre o nível de desenvolvimento real, ou o que o estudante já sabe ou consegue fazer, junto ao nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que o estudante ainda não sabe, mas pode vir a saber com a mediação de outras pessoas. Então, portanto, ressaltando mais uma vez o quão importante é a mediação de um profissional qualificado na área. Bem, os componentes estruturantes, pegando
Como exemplo aqui, a astronomia, nós vamos perceber estudos relativos à matéria, sistemas biológicos, energia e biodiversidade. E os conteúdos básicos da astronomia, em especial, o primeiro tema aqui colocado, vai se delinear em torno de subtópicos como universo, sistema solar, movimentos celestes e terrestres, astros, origem e evolução do universo e gravitação universal. A matéria também vai se fragmentar e detalhar aqui em outros subtópicos, bem como energia, como aqui cito. E, por último, eu trago aqui as referências, alguns exemplares daquilo que eu já usei na primeira, na segunda e na terceira aula. Agora, de toda forma, o material no sistema tem todas as referências utilizadas. Aqui apenas para exemplificar. Eu indico ainda, finalmente, livros de suma importância para a nossa formação profissional. Não obstante, viva a vida, viva! Um forte abraço.